Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um projeto 1730 em parceria com a Porta Editora para falarmos hoje sobre um livro especial. O livro é o livro do Eric Barker, Apostar no Cavalo Errado. Tenho feito nos últimos meses, nos últimos já, neste caso aqui já há mais de um ano, que levo a cabo algumas destas conversas aqui com profissionais sobre o mundo dos livros. Este projeto tem a parceria da Porta Editora e hoje trago aqui uma ilustre convidada que se calhar foi quase de propósito num dia super especial. É verdade, Cláudia, muito obrigada por desde já teres aceito aqui o desafio para vires conversar aqui um bocadinho do meu divã digital, do meu divã digital. Olá, Pedro. Obrigada eu é que agradeço esta oportunidade e pelo dia especial em si aproveito para parabenizar todas as mulheres que estejam a ouvir agora este live. Que bom, que bom, que bom. Portanto, mulheres aqui na sala que se manifestem, por favor, aqui na caixa das mensagens. Hoje é o Estamos nosso dia, hoje é o os nosso dia. comentários, portanto, queremos aqui os comentários verdadeiramente a enriquecer, aqui cheios de boa energia positiva que nos faz falta no atual quadro, faz-nos falta termos aqui uma boa energia positiva aqui, portanto, em lugar de estar assim mais introvertido, por favor, convido-a aqui deixar um pequeno comentário. Deixo também aqui já uma componente importante para que, de alguma forma, seja do seu e do conhecimento de todos. É que estamos a oferecer, eu e a Cláudia, um livro aqui, um exemplar, aliás, vamos oferecer 2 exemplares aqui para os, digamos aqui, os participantes mais atentos aqui a esta sessão. Já sabe, para quem nos acompanha aqui, me acompanha aqui, basta que, de alguma maneira, tire uma fotografia deste evento, mencione o Pedro Caramês, a Cláudia, a Porta Editora, pronto, faça aqui alguma, pronto, a possibilidade é que a gente consiga ver a sua publicação. No final da semana, elegemos os sortudos. Cláudia, queres acreditar que já oferecemos, se calhar, bem mais de, se calhar, meia centena de livros. São Uau! 50, 60 livros, aqueles que oferecemos ao longo destas conversas aqui, à volta destas coisas. Oh, Cláudia, o Ok. que é que eu te queria pedir? As pessoas estão aqui intrigadas. Quem é que será a Cláudia? Então, gostava que te apresentasses e apresentasses a empresa que representas também. Ok, boa. Então, sou a Cláudia Beirão, como já devem saber. Eu venho de uma área de números, portanto a minha formação base é economia. Posso dizer que caí um bocadinho de paraquedas na área dos recursos humanos. Uma das minhas primeiras experiências profissionais foi na Randstad, quando a empresa abriu em Portugal, no ano 2000. Portanto, foi aí que praticamente eu conheci dois grandes mentores que passaram e que um deles ainda está presente na minha vida, mas no momento da Randstad, claro que foi o meu diretor-geral. No momento foi com quem eu aprendi grande parte do know-how do trabalho temporário, que a Randstad, como sabem, o grande core será trabalho temporário. E também comecei por aprofundar mais os conhecimentos de recursos humanos. Tenho outro mentor que conheci nessa época e que ainda hoje é um dos grandes amigos meus, que é o Marco Meireles, com quem ainda partilho algumas das minhas frustrações e ele dá-me excelentes dicas também para conseguir ultrapassá-las no meu dia-a-dia. Portanto, a Eleves aparece aqui como um trampolim, ou seja, sair da área do recrutamento e do trabalho temporário e ligar mais à parte especializada do recrutamento e seleção. A grande vantagem da Eleves, e foi isso que me fascinou, é que consegue agregar os vários alicerces dos recursos humanos, nomeadamente o recrutamento, a formação, a área da consultoria e ainda a área do assessment, que nos dá suporte às outras primeiras áreas que eu mencionei. Estou há 16 anos na empresa, na Eleves. É uma empresa que tem passado, claro, por grandes desafios. Houve o desafio da crise de 2008, em que nos conseguimos erguer novamente, crescemos, atingimos valores de faturação bastante bons, criámos aqui oportunidades no Brasil também. Neste momento temos escritório em Lisboa, temos escritório no Porto e no Brasil. A nossa grande meta a partir de agora é criar aqui a internacionalização da marca para outros mercados, nomeadamente agora começando pelo mercado da Europa.
De uma forma muito Boa. resumida é isto. E bem. Eu, entretanto, já de alguma maneira tenho deixado aqui essas instruções aqui, vou publicando aqui, neste caso, alguns links aqui também pelas diferentes redes. Relembrar que estamos aqui em vários canais diferentes, Facebook, Instagram, ou Facebook, YouTube, assim é que é, e LinkedIn, e provavelmente, sim, alguns de vocês deverão estar, ser capaz de estar a ouvir-nos também no podcast, é verdade. O podcast que Fala LinkedIn, onde normalmente também aí veiculo todas estas, de certa forma, estas conversas que tenho com tanta gente ilustre aqui da nossa praça. Hoje, o livro que nos traz aqui é o livro do Eric Barker, que apostar no cavalo errado. Oh Cláudia, é verdade, diz-me lá, ouvi contar, assim me contaram aqui, que já tinhas dado uma vista de olhos neste livro antes de eu te lançar o desafio, é verdade? Não é bem assim, portanto, não é bem assim. A verdade é que nós éramos para ter este live já em dezembro. É verdade. É verdade, entretanto tive que adiar porque fiquei com Covid, já tinha lido o livro, mas claro, tive que fazer agora uma revisão à matéria, de verdade À seja matéria dada. dita. Exatamente, Uma revisão que há exatamente, matéria dada para estas coisas. Olha, eu exatamente. relativamente a estas componentes aqui dos livros, normalmente pergunto sempre também, Cláudia, assim, tens por hábito ter sempre um livro na tua mesinha de cabeceira, lês com bastante frequência? Conta-nos lá um bocadinho dessas aventuras. Olha, eu vou ser honesta, o último livro que eu li foi no confinamento. Pronto. Mas por acaso até foi um livro na altura bastante útil e ajudou-nos a definir o propósito da empresa. O livro chama-se Marcas de Propósito, é da Rita Sambado e do Rodrigo Maia de Loureiro. Foi um livro bom porque foi na altura do confinamento, precisávamos de nos redefinir e ajudou-nos aqui de facto a conseguirmos identificar, redefinir o nosso propósito e perceber para onde é que nós queríamos ir. Normalmente eu consigo identificar na nossa empresa, na Eleves, quem é que gosta de ler livros. Não são Era isso que eu muitos. te ia perguntar, se achas isso, se incutes esses hábitos de leitura com os colaboradores, ou se é algo que, como estavas a dizer, não é, enfim, não é estimulado por vocês. Eu tento. A verdade é que estamos a falar de uma geração que tem acesso à internet de uma forma muito fácil. E eles preferem webinars, preferem estar inseridos em informações online do que propriamente estarem agarrados a um livro. Eu tento descobrir quem é que na empresa consegue ter um bocadinho mais desta motivação. O último livro que ofereci foi um colaborador nosso, que é o João Costa, que ele adora ler. O livro que eu ofereci foi Torne-se um decifrador de pessoas. Já sei que tiveste aqui também um live com o Alexandre Monteiro. O Alexandre. Neste caso até tive o autor, é verdade. Exatamente, é um privilégio. Portanto, eu ofereci o livro porque sei que é uma pessoa que gosta de ler e que aproveita todos estes conhecimentos técnicos depois também para colocar em ação e no seu dia-a-dia de trabalho. O que eu faço, eu gosto de ler, é verdade, eu prefiro honestamente livros de ficção a livros técnicos. Eu, como todos os outros, os meus colaboradores, honestamente, não tenho, infelizmente, no meu tempo, no meu dia-a-dia, a não ser nas férias, muito tempo para me dedicar a livros técnicos. Então, aproveito enquanto estou no meu local de trabalho e ouço muitos webinars. Não vejo, porque estou a fazer outras coisas em simultâneo, mas consigo ouvir. E o que é facto é que o último webinar que eu assisti, que foi sobre salário emocional, graças a isso descobri um novo software de gestão de benefícios que implementámos na empresa agora em janeiro. Portanto, se tivesse lido um livro técnico sobre o tema, provavelmente não tinha aparecido essa não ter tido essa operação. É verdade que, Cláudia, hoje os livros, os audiolivros, que eu de alguma forma também sou um fã de audiolivros, os e-books, os livros em digital, há de facto hoje muitas formas aqui de passar conhecimento e hoje vamos, obviamente, aqui também navegando em todos esses modelos, esses formatos, uns enfim, mais ajustados também a um modus vivendi de cada um e portanto, curioso, como dizia, a pergunta que te fiz, que é a pergunta que tenho feito também a muitas pessoas que também aqui vão sentando, desse estímulo e desse incentivo também para estes hábitos de leitura consciente, obviamente, que muitas das vezes há de facto hoje uma competição feroz
de devices, de dispositivos, não é? Que de alguma maneira vão atraindo os utilizadores um bocadinho para outros tipologias para competir aqui contra o livro. Se há uns anos atrás era de facto o meio através do qual nós íamos aprendendo e nos capacitando, hoje em dia de facto há muitos outros modelos aqui também para esse mesmo efeito. Cláudia, este livro que de certa forma que te trouxe aqui, estava-te a dizer, portanto eu vou partilhar também, gostava que, portanto, pudesses sintetizar, não abrindo o jogo a todos, ok? Para deixar a curiosidade aos leitores de ler aqui o livro que estamos aqui. Em linhas gerais, o que é que nos fala este livro do Eric Barker, o autor aqui do livro, que eu vou partilhar também aqui no chat aqui o autor, o que é que nos diz este livro? O que é que nos traz este livro aqui do Eric Barker? Bom, Pedro, enquanto eu estava a ler, eu senti que o autor é provocador. Ou seja, à medida que eu estava a ler, o que é que eu percebi? Parecia que ele estava sentado ao meu lado, a dar-me instruções claras e mesmo com exemplos concretos da vida de pessoas, não só de famosas, mas também da ficção, Homem-Aranha, Batman, portanto ele fala aqui de vários exemplos, mas ele parece que adivinha quem é que nós somos, quem é que tu és. Ou seja, cada capítulo do livro é uma escalada de aprendizagens, foi isso que eu senti. A verdade é que o sucesso, que é na prática o que ele fala aqui, é do que é o sucesso para alguns e o que é o sucesso para outros. Como é que nós alcançamos o sucesso? No meu ponto de vista, e aquilo que acabei de chegar à conclusão depois de acabar o livro, é que o sucesso não resulta só de uma única qualidade. Está relacionado essencialmente com o alinhamento entre quem nós somos e onde escolhemos estar. O que para uns é sucesso, para outros não é. Ou seja, assume-se de várias formas. Para uns o sucesso é ter uma empresa de recursos humanos, como a Eleves, que é o meu caso. Para outros é ser o diretor de RH da Google. Para outros é dedicarem-se a uma causa. E às tantas até pode ser isto tudo, depois varia do momento em que tu possas estar na vida. No fim é isso que se resume, o sucesso é personalizado. E sabes que uma coisa também que eu achei muito curiosa por parte do Eric Barker foi também desafiar algumas das ideias pré-concebidas que temos em relação ao sucesso, não é? O indivíduo que não dorme, não é? Pronto. E depois uma das coisas que eu não sei se também te realçou, ressaltou, foi em muitos dos argumentos que o Eric Barker foi falando ao longo do livro, foi reforçando com estudos, não é? Portanto, com dados científicos que diziam não, quer dizer, o facto de eu achar que a questão do sono é uma questão importante, não, está obviamente aqui fundamentado com uma série de estudos feitos portanto, a nível internacional, portanto, seja ele nos Estados Unidos ou noutros países, e portanto foram sempre desafiando um bocadinho. Ok, eu tinha uma ideia pré-concebida que para atingir o sucesso eu tinha que seguir aquela linha. E ele em cada capítulo dizia, olha que não é bem assim, olha que não é bem assim. É verdade, é verdade. À conta disso do sono, há muitas pessoas, e até quem está na faculdade, que faz altas diretas e depois as coisas não resultam bem. Isto faz-me recuar um bocadinho atrás. Eu na minha época também de faculdade, no meu primeiro ano entrei um bocado em stress. Não conseguia, até disse à minha mãe, epá, não, isto é muita coisa, eu não consigo. Tive que me reorganizar, tive que criar métodos, tive que planear, e o que é facto é que consegui depois perceber que se me der um bocadinho de liberdade e se consigo usar um bocadinho, vou ter mais motivação para fazer o resto. E isso aplica-se quase em tudo na vida. O sono é altamente importante. Eu posso dizer que quando estou a dormir tenho grandes ideias. Normalmente acordas super vitaminada, verdade. super vitaminada. É verdade, normalmente quando estou perante um problema, nós ficamos ali a bater no mesmo problema e como estamos no nosso dia a dia de trabalho, não conseguimos ter uma luz, as ideias já cá estão, mas não conseguimos muito bem identificá-las nem colocá-las em prática. O que me acontece normalmente é que quando estou a dormir consigo, não penso mais no assunto, adormeço, mas no sonho que estou a ter consigo chegar a essas ideias e consigo ter isso é que eu queria também. Sonhar ideia. sobre a ideia, não é? Dormir sobre a ideia, como se costuma dizer. Acontece muitas vezes. Cláudia, o livro tem vários capítulos, portanto eu de alguma forma contabilizo aqui 6, assim genericamente
como é que ele dividiu a estrutura. Já agora só para dizer também, é que eu acabei de colocar portanto, aqui nos comentários que estão aqui, acabei de colocar também, vou só mostrar na tela para que todos vejam, o site neste caso aqui do Eric Barker, que, embora pareça pouco apelativo do ponto de vista visual, mas onde o Eric vai de alguma forma aqui colocando, digamos, pronto, ele fala aqui, tem aqui referências aqui em termos de artigos, vai colocando aqui todas, no fundo um complemento, eu acredito que foi mais um complemento também, ou vai sendo um complemento daquilo que de alguma forma algumas das coisas que já vêm também no livro e outras áreas que ele acabou por ir desenvolvendo, portanto um livro que não tem grandes distrações e que para os aqui mais curiosos dar também aqui uma outra, portanto está nos destaques que acabei de colocar aqui mesmo para que vocês possam aqui ver. Houve algum capítulo que tenhas de certa forma apreciado aqui, Cláudia, em relação a todos os outros? Pedro, eu acho que todos os livros estão interligados. No primeiro, ele foca-se muito nos intensificadores. E o que é isto? É a nossa maior fraqueza, pode ser em alguns momentos a nossa maior força. Eu posso dar exemplos de situações concretas até dentro da Elevos. Nós temos pessoas em que se conseguirmos identificar esse identificador, elas conseguem muito mais facilmente desempenhar um bom trabalho e serem mais bem-sucedidos naquilo que fazem. Temos o exemplo de um caso de um colaborador nosso que é uma pessoa extremamente extrovertida, é muito divertida, o seu grande intensificador é de facto a comunicação. Ou seja, o que é que nós fizemos? Alterámos a estrutura até interna da nossa empresa em função deste intensificador e colocámos este colaborador apenas no desenvolvimento do negócio da empresa. Com isto conseguimos não só motivá-lo para a nova função que ele está a desenvolver, como também acabámos por agradar ao resto da equipa, cujos identificadores são ligeiramente o oposto disso. Portanto, aqui conseguimos agradar um bocadinho a todos. Ele fala ainda julgo eu que no segundo capítulo, estou a dizer um pouco de cor, consegue distinguir aqui o que é que são pessoas decentes e as pessoas ratinas, quem é que normalmente chega, se os últimos são sempre os primeiros ou não. Aqui, aquilo que eu depreendo é que todas as organizações têm este tipo de pessoas. Há aqueles que são pessoas decentes, há os que são os cretinos e que querem ganhar a todo custo. O grande desafio é saber identificá-los. Todos nós, de certeza, dentro das nossas empresas já tivemos e já conseguimos identificar estas pessoas. Portanto, se conseguirmos identificar, conseguimos mais facilmente criar a nossa cultura. Nós na Elevos conseguimos isso, portanto tivemos aí um período conturbado em que tínhamos alguém que estava a destruir a empresa, portanto a destruir no sentido cultural, da cultura que nós queríamos manter. Isso foi identificado, conseguimos rapidamente inverter essa situação e o que é facto é que em dezembro do ano passado conseguimos a nossa bandeira de Great Place da empresa certificada como Great Place to Work. Isso dá-nos aqui uma satisfação imensa de conseguirmos outra vez alinhar a equipa e alinhar os nossos valores no mesmo sentido. Temos uma cultura completamente intrínseca neste momento. Por exemplo, no terceiro capítulo... desculpa. Sim, diz, desculpa. Eu ia percorrer um bocadinho todos eles. Fazes muito bem. No terceiro capítulo, ele fala-nos de coragem e de resiliência. Portanto, o que é que as pessoas otimistas têm em vantagem ou não em relação às pessoas pessimistas, se bem que os pessimistas, por um lado, conseguem pensar um bocadinho naquilo que pode não correr bem e preparam-se melhor. Dá exemplos até dos soldados, portanto, quem está numa guerra tem... Exatamente. Ou seja, tem que pensar em todos os cenários, em todos os obstáculos, em tudo o que pode correr de mal para conseguirem inverter essas situações. Eu, por exemplo, na empresa, o meu exemplo disso é o confinamento com o Covid. Tivemos que ter aqui uma capacidade de resiliência brutal. Fala-nos ainda no capítulo 4 do networking, da importância do networking, Pedro, e isto é muito importante porque tu és... Eu adorei ler, aliás, eu esse li já, eu li o livro já, quer o físico, quer o e-book,
o e-book, desculpa, o audiolivro, e este capítulo 4 tem aqui de facto um conjunto de histórias, e aliás a parte engraçada dele é ele de facto em quase todos os capítulos misturar situações dos mais contextos e dos mais, as misturas mais inusitadas, não é? Epá, Desde eu os achei gangues, incrível. desde os soldados, desde o Homem-Aranha, desde... É verdade. Portanto, aqui mas o capítulo 4 do networking é muito interessante, onde ele acaba por falar um bocadinho sobre a importância, pronto, que já tantos outros fizeram, mas obviamente aqui, em alguns dos casos, com pronto, os exemplos, por exemplo, dos negociadores dos reféns e das diferentes histórias que ele acaba por contar, onde, em muitos dos casos, a capacidade dialogante, a capacidade com que muitos tiveram aqui, aliás, gostei imenso também, aliás, de uma que depois até trouxe à memória a questão do LinkedIn, com os 6 graus de separação, não é? Portanto, aquele caso Exatamente. ali, a história do professor, do investigador, não é? Do investigador que de alguma maneira foi dos indivíduos mais doutorado aos 21 anos e um indivíduo que mais publicou e, portanto, criou-se ali quase a rede. Ainda hoje quase que eles diziam que, mediante o nível de proximidade que ele tem, que as pessoas tinham a ele, assim determinava o nível de sucesso das, É das, verdade. das ligações. Portanto, achei muito giro esse capítulo 4 ter também uma abordagem de networking muito diferente. Há bocado falavas do introvertido, ele também me desafiava um bocadinho isso aqui, no livro ele também tem um bocado esta discussão de que, será que só os extrovertidos é que têm sucesso, os introvertidos não têm, não é? É verdade. Eu, por exemplo, sou por natureza uma pessoa introvertida, quem diria? Quem diria, mas E pronto, mas é, isto... é verdade, mas tenho que me adaptar e o que é facto é que ele dá-nos aqui umas dicas, até para quem é introvertido, para conseguirmos criar aqui uma rede de contactos e ter aqui um networking proativo. Ele até é engraçado que ele não fala na palavra network, ou seja, para quem é introvertido, e eu sou uma pessoa assim, introvertida, ele fala em, epá, esqueçam o nome introvertido, vocês estão a fazer amigos. Eu achei incrível, porque é verdade. Se nós olharmos para isso como um conceito, não, vou tentar ajudar esta pessoa, portanto, ele fala do aspecto de nós sermos um doador, oferecer-nos para ajudar os outros, sem estarmos à espera de receber nada em troca, mas o que é facto é que isto cria na outra parte também a vontade de dar. E então aqui estamos a criar laços. E com esses laços nós conseguimos encontrar amigos. Portanto, e se nós olharmos para a situação do networking não como uma situação que vai ser benéfica só para o meu trabalho, eu consigo, que sou a pessoa introvertida, consigo olhar para isto com outro tipo de benefício e não apenas em benefício da empresa e em benefício do trabalho. Sabes que eu de Cláudia gostei sempre muito aqui do Eric Barker, que em todos os títulos ele punha o povo a pensar, não é? Portanto, quando ele É faz, verdade. bom, não é o que se sabe, é quem conhece, a não ser que seja mesmo o que sabe. Exatamente, essa frase é Do género, espetacular. o povo normalmente, em muitas das circunstâncias, o livro tem aquelas que, pronto, nos habituamos quase por ver quase que verdades, ou pelo menos afirmações muito consolidadas, e ele em muitos dos casos desafia-nos a dizer assim, olha que se calhar pode não ser tão digamos, tão contundente e tão pragmático quanto aquilo que vocês, ou pelo menos que vocês tinham em termos de ideia. Daí que o livro, de alguma forma, tenha tentado desafiar, olha, o subtítulo dizer a ciência explica como quase nada do que sabes sobre sucesso é realmente verdade, porque há efetivamente este confronto com às vezes percepções um bocadinho, digamos, completamente contrárias àquilo que são os argumentos que habitualmente estamos habituados a ver. Deixa-me só aqui informar que estamos a falar sobre o livro do Eric Barker, Apostar no Cavalo Errado, num programa aqui chamado, que eu lhe intitulei de 1730, um livro, 7 perguntas, 30 minutos, para quem não sabe o que é este 1730, fica já a saber, e estamos a sortear 2 livros destes para si que está desse lado. Portanto, se quiser fazer parte de uma elite de pessoas que lê e de uma elite de pessoas que vai recebendo estes prémios, por favor, já sabe, tem aqui, muito fácil, publicite no Instagram ou no LinkedIn. Tenho é que, pelo menos eu, conseguir chegar à sua publicação da nossa conversa, minha aqui, da Cláudia,
para poder aqui, nós normalmente não fazemos, fazemos um sorteio entre todos os participantes e depois anunciamos na sexta-feira os vencedores aqui destes 2 maravilhosos, livros que, acredito Cláudia, pergunto eu, claramente o que é que, digamos assim, o que é que tu achas que, portanto, os leitores, quer dizer, aqui um convite aqui, que razões é que tu apontas? Lá está, tu já conseguiste fazer uma coisa que eu acho muito interessante, que é aproveitares, no fundo, tirares proveito de uma leitura para desafiares até a forma como estás a gerir a tua empresa, e portanto eu diria que é talvez das maiores qualidades que hoje os livros podem ter, de facto, serem capazes de nos desafiar aqui, de nos desafiar a sermos diferentes ou a confirmarmos até muitas das vezes as nossas orientações. Achas que este livro hoje, e tu que trabalhas muito com profissionais que estão, digamos, também em transição de novos projetos, achas que é também um livro importante para às vezes esse momento de transição? Para quem está a transitar, Sim. acho que sim, porque é um livro que também nos ajuda a perceber a importância que a atitude é que devemos ter, confiança é que temos que ter no nosso dia-a-dia de trabalho. Normalmente encaramos a confiança, se for também, aliás, algo que o Eric Barker diz, é que normalmente quem tem muita confiança é que consegue ser mais bem sucedido. Isto nas entrevistas às vezes funciona, mas depois na prática o excesso de confiança até pode conduzir ao contrário. Ele dá exemplos disso até, de CEOs que normalmente estão nas empresas e que dizem que eles é que conseguem fazer tudo. Ora, que isso é sinal de morte. Portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. Confiança sim, mas QB, com peso e medida, porque isso sim pode levar a altos níveis de desempenho, quer seja para encontrar a profissão que quer seja para desenvolvê-la depois no seu percurso e no seu dia-a-dia. Portanto, é importante termos uma autoconfiança, é importante conseguirmos identificar onde é que nós somos bons e conseguir espelhar isso. Porque a confiança de uma forma só isolada também não funciona, há que acreditar em si próprio. Portanto, na prática, ele também nos ajuda a ter este tipo de discernimento. Não sei se concordas, Cláudia, achei que normalmente às vezes estes livros são muito conotados com livros de autoajuda, como livros de autoajuda, mas o autor acabou por sair um bocadinho desse também lugar comum de achar que de repente deve agora dar umas alvitradas e dizer que devem fazer isto, devem fazer aquilo, se bem que em alguns momentos, por exemplo, no capítulo do networking, ele até tenha sido muito faça isto, faça aquilo, junte-se ali, junte-se acolá, mas na maioria dos casos este livro de autoajuda, não sei se há uma categoria própria para o livro, mas no fundo o livro que desafia a pessoa a questionar-se mais do que a lhe dar orientações, olha, deves fazer isto, não é? O caminho para o sucesso é este, não é? Pronto, é esta linha aqui, não é? E isso de alguma maneira não senti que o livro tivesse essas respostas que muitas das vezes as pessoas querem ir buscar, não é? De todo, até porque ele começa com verdades absolutas e depois desdobra aquilo tudo e afinal não é nada assim. Ou seja, é um livro que nos deixa a pensar. O que é facto é que eu, assim que acabei de ler o livro, fiquei assim, descansada. Porque chego ao fim do livro e ele diz-me: o que é o sucesso para ti? Conheces o que é que tu queres? Tens que fazer um plano disso. Tens que saber criar, tens que primeiro, aliás, ele dá aqui, eu vou aqui à minha cábula, porque ele dá aqui um nome muito interessante, que é o WOP, e eu agora vou tentar dizer o que é o WOP sem querer dizer muito sobre o livro. Portanto, o modelo WOP é wish, ou seja, desejamos, outcome, temos os resultados que queremos ter, temos obstacle, que são os obstáculos que vamos encontrar no caminho, e depois então temos o nosso plano, o que é que nós queremos. Há bocado estavas a falar das entrevistas a alguém, e vamos imaginar que eu quero trabalhar, ser diretora de recursos humanos de uma empresa como a Google. É um desejo que eu tenho, não é? O meu resultado, portanto, é trabalhar na empresa Google. O meu obstáculo, como é que eu vou conseguir chegar lá? Então eu vou ter um plano, vou conectar-me a pessoas que já lá estão e que se calhar que eu conheço e que me podem ajudar a conseguir uma entrevista. Se nós conseguirmos identificar isto, é meio caminho andado para termos sucesso naquilo que queremos, mas temos que saber o que é que queremos. No meu caso em específico, eu consegui chegar àquilo onde eu queria, que era ter uma empresa de recursos humanos bem sucedida,
com pessoas que me rodeiam e que me podem também ajudar a criar valor. Por isso acho que o autor não dá, isto não é um livro de autoajuda de todo, é um livro que nos ajuda a pensar, descobrir quem somos, identificarmos o nosso potencial e depois aí sim canalizá-lo para aquilo que nós realmente queremos. Um dos capítulos que eu mais gostei foi inclusivamente a relação entre o trabalho e a vida, que é o último capítulo do livro. Uhum. Acho muito importante, porque e hoje em dia cada vez mais, e as novas gerações vão querer isto como um dado adquirido, ao contrário do que toda a gente pensa, principalmente até na época dos meus pais, se queres ter sucesso tens de trabalhar. Portanto, quantas mais horas trabalhares, mais sucesso tens. Nem sempre é verdade. E cada vez mais vamos descobrir isso. Mas se calhar para uns é verdade, temos o Cristiano Ronaldo, para ele trabalhar, era um caso assim Eu mesmo, porque gostei, ele tinha. não sei se, Cláudio, gostaste da parte final onde ele diz, aqui citando o Stephen J. Ross, ele dizia, há 3 categorias de pessoas. Aquela que vai para o escritório, põe os pés na secretária e sonha durante 12 horas. A que chega às 5 da manhã, trabalha 16 horas sem parar uma única vez para sonhar. E a que se levanta, sonha durante 1 hora e depois faz alguma coisa com os seus sonhos. Gostei Exatamente, desta trilogia exatamente. aqui neste caso em particular, disto que tu falavas aqui. Aliás, o último capítulo que tocou exatamente este contexto que hoje também tem sido amplamente batalhado, aliás, e que de alguma maneira também, Cláudia, teve aqui no final do ano passado um enorme burburinho em contexto americano, que foi a grande resignação, não é? Portanto, este movimento quase libertário de pessoas que leram esta última parte do livro, exatamente para perceber aqui este vai equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e a vida de trabalho, não é? E, Sem portanto, dúvida. eu diria que o tema é quente, não é? E as empresas também se têm, muitas delas, se preocupado em investir. A Fundação José Neves tem estado agora amplamente a apresentar programas exatamente para estas questões da saúde mental, não é? Como um tema que de facto, não sei, pelo menos eu sinto na pele, obviamente, todos os desafios que estes últimos anos nos trouxeram, não é? E portanto, achava eu que isso não iria acontecer, mas acabei por vivê-lo de uma forma muito, muito intensa aqui, todos estes desafios, não é? Olha, estava aqui alguém a dizer: o excesso de confiança pode limitar-nos na atenção e no foco, posicionando-nos num local de risco. Aqui a Carla Moraes deixou aqui também esta pequena nota também aqui para juntar à Toda a nossa razão. conversa. Carla, já sabes, queria que tu e todos pudesses agora ganhar este livro para beberes tudo aquilo que o Eric Barker trouxe aqui, e que quer eu, quer a Cláudia, nos tornamos super fãs do nosso Eric Barker, que entretanto até veio fazer uma reaçãozita à nossa publicação, Cláudia, estás a ver? Ele andou atento a ver-nos, a dizer assim, opa, o Pedro Querabés e a Cláudia a falarem sobre mim. Muito bom. Deixa lá ver se ele diz alguma coisa. Se ele diz Era alguma coisa. giro, Olha, era se ele giro. quiser fazer um live connosco, Cláudia, está desde já convidada, está bem? E Ótimo, assim até ótimo. era giro, temos assim um desafio já não era o primeiro, não seria o primeiro autor americano a estar aqui na nossa sala também a falar aqui e a apresentar na primeira pessoa as motivações por trás de um livro. Olha, estamos praticamente aqui no final, meu Deus, isto É rápido. passa no instante, meu Deus. Olha, considerações finais de aqui que gostava, pronto, em função também da leitura do livro, que deixasses aqui também algumas sugestões, algumas recomendações aqui para as empresas, se quiseres, até recomendações para empresas e até para profissionais. Pronto, no que tu quiseres aqui deixar aqui de notas finais, aqui para a nossa, digamos, conversa aqui sobre o livro Apostar no Cavalo Errado, do Eric Barker. Força. Bom, então, voltando ao livro, porque na prática o que nós pretendemos é fazer aqui o enquadramento àquilo que o livro também nos pode dar de sabedoria para conseguirmos aplicá-lo no nosso dia-a-dia, seja nas empresas, sejamos um CEO, sejamos um colaborador à espera de conseguir o sucesso em alguma coisa. Portanto, na prática, isto resume a um sucesso personalizado. Aquilo que é um sucesso para mim pode não ser para si.
Portanto, aquilo que eu aconselho, essencialmente, é que nós temos que nos conhecer a nós próprios primeiro, ou seja, conheça-se a si mesmo. Depois, alinhar essas qualidades com o mundo que o rodeia. Escolher o terreno e o momento acertado para o fazer. Descobrir um emprego que impulsione o seu maior intensificador. Criar uma história que o faça continuar, porque nós vivemos de histórias. Todas as histórias nos criam motivação para continuarmos e nós temos que ter a nossa história para conseguirmos dar o passo seguinte. Faça pequenas apostas que ampliem os seus horizontes e, por fim, concretize os seus sonhos usando aquele modelo que eu falei há pouco, o modelo WOOP, que é Wish, Outcome, Obstacle e Planear, Plan. Bom, não podíamos terminar de forma mais perfeita aqui desta explicação, desta apresentação final que acabaste de fazer, Cláudia, para aqui resumir um pouco deste livro que naturalmente recomendamos que de alguma forma passe por uma livraria, ou então, antes de o fazer, só precisa de fazer um post para participar desta ação. Oh Pedro, mas eu raramente ganho. Não, acredito que esse pode ser uma possibilidade. Portanto, publique uma imagem aqui da nossa conversa, eu e a Cláudia estamos aqui com o nosso melhor look, para que possa agora publicar aqui nas suas redes, no Instagram ou no LinkedIn, é os locais mais simples para podermos identificar e podermos agora sortear no final desta semana, aqui o premiado, ou os premiados neste caso, com a oferta de um livro que é feito aqui em parceria com a Porto Editora, esta grande editora que vai de alguma forma também contribuindo tanto para este engrandecimento aqui, esta aculturação aqui desta comunidade lusófona gigantesca aqui. Portanto, já sabe, deixo-lhe desse lado a última palavra aqui para que possa de alguma maneira fazer esta, digamos assim, esta participação. Espero que aqui tenha-se de alguma forma tenha sido útil aqui. Na quinta-feira volto novamente aqui para falar com mais uma pessoa. Neste caso, o tema de quinta-feira é sobre Employer Branding e vou falar com a Joana Paes Afonso e vai ser a minha convidada. Portanto, fico por aí se quiser. Se não, pode entretanto encontrar outras sugestões interessantes noutros contextos, com certeza. Os links da Cláudia e da Elevos estão colocados aqui neste live, portanto pode clicar para seguir a Cláudia e a empresa, serão seguramente bem recebidos, não tenho dúvidas nenhumas. Cláudia, foi um gosto estar aqui contigo, agradecer-te mais uma vez teres aceito aqui o desafio e seguramente voltaremos a ver-nos aqui digital ou presencialmente aqui num evento ou numa iniciativa perto de si. É isso mesmo. Obrigada, Pedro, também pela oportunidade. E até breve. Até breve. Fiquem bem então todos, com saúde e com segurança também, em segurança. Vá. Até já, vou fechar. Não saias daí, Cláudio, só para o fecho aqui, para vermos um cafezinho digital. Vá. Vá. Até mais. Tchau.